Mas o que acontece? E gestão ambiental é algo que um tema realmente complexo e que se falta em muitos municípios goianos e do Brasil, né, professor? Dave, as questões ambientais, elas são graves em todo lugar do Brasil, principalmente porque o Brasil é um país da biodiversidade. Quando a gente é criança e está na escola, o professor de biologia, o professor de ciências, ele sempre fala, olha, o Brasil é o lugar que mais tem planta, que mais tem árvore, não é verdade? Sim. E o professor não mentiu. O Brasil é um país rico em biodiversidade. Então, quando você tem muita biodiversidade, qualquer coisa que você faz errado estraga. E estraga muito. Não é verdade? O dano é incalculável. Exatamente. O dano é incalculável e é irreversível. Então, eu acredito que nós, brasileiros, nós temos que cuidar, preservar do meio ambiente com um olhar um pouco diferenciado de alguns outros países. Entendeu? Por quê? Porque tem países que a biodiversidade é muito baixa. Quase não tem o que se preservar. Então, no Brasil tem muito. Então, o Brasil sempre vai ser visto pela comunidade externa como um país que tem que ser cuidado. É igual ao nosso futebol, David. Sim. Por mais que os nossos times não estejam no auge, como foi, né, na década de 90, que disputava pau a pau com o europeu, mas como é que a gente faz? A gente olha e fala, não, é o Brasil. Peraí, é o Brasil, né? Então, na questão ambiental, nós somos a seleção brasileira, né? A seleção canarim também na área ambiental. Certo. Agora, o que nós queremos é justamente que os gestores municipais, estaduais e o presidente da República tenham essa consciência. Precisa de ter. Tem essa consciência que nós precisamos de implantar realmente a gestão ambiental na prática. Precisamos. Nós não podemos ter como marco ambiental, o marco, né, de saneamento, nós não podemos ter as políticas públicas aí nacionais de saneamento. Nós temos que entender que nós temos que pegar essas legislações e realmente, de fato, aplicá-las. Isso. Não é verdade? É verdade. E isso é algo que me deixa muito constrangido, porque os gestores não estão tendo essa sabedoria de realmente aplicar nos nossos municípios, nos nossos estados, no Distrito Federal e no nosso país, essa política realmente eficaz, eficiente, de gestão, de fiscalização. Né? Nós tivemos agora que foi apreendido um caminhão de aroeira que veio do Ceará. Não sei se o senhor viu. Não. Um crime ambiental e ia ser vendido no estado de Goiás. Olha só, é um e problema foi grave. Então, ali, inúmeras estacas de aroeira, inúmeras árvores que foram ceifadas ali, que foram cortadas para o comércio. Um comércio ilegal. Né? Então, nós temos que... O que nós estamos fazendo para evitar isso, professor? Nós não estamos fazendo nada, David. Infelizmente, Entendeu? essa é a verdade. Eu vou te dar um exemplo nosso. Vamos tentar trabalhar a nossa realidade local. Nós estamos num município que tem aproximadamente entre 40 e 45 mil pessoas, uma população razoável para um município de interior. Aí você analisa que aqui dentro de Niquelândia tem vários córregos. Me fala um desses córregos que não está poluído, David. Verdade. Uma cidade de 40 mil habitantes, que tem aí o córrego Bacalhau, que ele é grande, eu considero ele um córrego grande. Tem cidade que tem um córrego só do tamanho do Bacalhau, e ele abastece a cidade inteira. Nós temos um bacalhau desperdiçado, que não serve para nada. Sim. Que ninguém quer. Ninguém quer nem morar perto do bacalhau aqui em Niquelândia. E vejo todos os córregos, todos os aquela canalização de águas ali por curva de níveis, que esses córregos caem no bacalhau, todos recebem esgoto. Todo recebe esgoto. Então, assim, a gente não consegue fazer gestão de um córrego. Agora imagina, Dave, vamos pensar em outra realidade. Imagina se o bacalhau não fosse poluído. Imagina as crianças, 3 horas da tarde no bacalhau brincando. Um sonho, Imagina o tanto de pomar em volta do bacalhau que nós teríamos. Agora não, ele é poluído. E para a gente chegar no ponto de não ter controle de um córrego dentro de uma cidade pequena, porque Niquelândia é uma cidade pequena, é porque a gente não tem gestão. Sim. Nós não temos gestão, certo? Infelizmente. E é por que isso? É porque as pessoas são incompetentes? Não, eu nem acredito que seja. Acho que Niquelândia é uma cidade muito privilegiada. Nós temos profissionais muito bons aqui. Mas será que é prioridade fazer isso? Não é verdade? Então isso é algo que eu sempre questiono. Aí eu vejo assim pelo lado técnico. Pera aí, gente, o bacalhau é o nosso sonho. Esse rio está despoluído, é nosso sonho. Tecnicamente, o que o senhor analisa nesse aspecto? É possível a gente fazer isso no momento que nós vivemos? É possível. É possível e nem é tão difícil. Se você levar em consideração que a Inglaterra despoluiu o Thomson, que é um rio de grande porte, maior que o rio Araguaia, na verdade, e um rio navegável. Tantas tecnologias temos, então, né? Se a gente não vai conseguir despoluir o bacalhau, né? Primeiro passo para despoluir o bacalhau é parar de jogar lixo nele. A gente às vezes esquece, mas a água, ela tem um poder muito grande de se curar, certo? Trazendo para o termo popular para quem está assistindo entender. Se você parou de poluir a água, ela limpa. Você não precisa de
eu vou fazer um tratamento X, Y, Z. Não. Num córrego Bacalhau, um córrego vivo, que tem um volume considerável de água, você parou de poluir, protegeu a mata ciliar, correto? Ela vai limpar. É automático, é algo assim simples de ser feito. O problema é que a gente precisaria de um plano de gestão ambiental urbano, certo? Nós precisaríamos da construção de fossas, nós precisaríamos que o sistema de esgoto de Niquelândia fosse completo, que hoje a gente sabe que ele não é. Sim. Nós precisaríamos de um tratamento de esgoto que fosse realmente eficiente. Hoje a gente sabe que existem muitos trechos na cidade que ainda não foram privilegiados, beneficiados pelo sistema de saneamento básico. Sim. Então, enquanto isso não acontecer, as pessoas vão continuar jogando lixo e esgoto no Bacalhau. Às vezes o pessoal fala, nossa, olha só, o Bacalhau está cheio de, por exemplo, de garrafas PET. Garrafa PET nem é um problema, Dave. A gente vai lá e tira ela. Sim. E muita gente hoje, inclusive, até cata a garrafa PET. O problema é o esgoto, cara. O problema é os micro-organismos ali que estão poluindo, né? O problema é a vasilha que você lavou e aquela água engordurada caiu, aquela água cheia com detergente caiu. Como vai separar isso, né? Quebrou a tensão superficial da água, atrapalha os peixes, atrapalha os insetos. Aí tem, de repente, o esgoto dos vasos sanitários mesmo, que vão cair lá dentro do bacalhau, as fezes, entendeu? Então esse realmente é o grande desafio que a gente tem. Tirar esse esgoto do rio Bacalhau. Eu acho que talvez hoje, se nós conseguíssemos fazer isso, Dave, nossa, acho que é o sonho de todos os ambientalistas que tem na cidade. E eu acho que os ambientalistas do planeta visam isso. Visam. Né? Eu acho que se você conseguir despoluir um córrego, cara, nós fizemos algo fantástico. Eu posso dar um exemplo para vocês? Eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer, que é comparar, certo? Eu sou de Ceres. E Ceres tem um rio chamado Rio das Almas, que todo mundo deve conhecer. Sim. O Rio das Almas, ele separa Ceres e Rialma. Sim. Certo? Ele é um marco ali pra gente. Inclusive, eu nunca entendi porque não é uma cidade só, mas tudo bem. Certo? O Rio das Almas ele divide as duas cidades. Divide as duas cidades. E cai no Lago Serra da Mesa. E ele vale ressaltar. E cai. O Rio das Almas, ele também sofre, como todo leito de água do Brasil sofre. Só que a população preocupa demais com o Rio das Almas em Ceres. Qualquer movimento que... o Rio das Almas começou a baixar água demais, o povo vai para a rua. Fizeram uma análise na água do Rio das Almas, está poluído, o povo vai para a rua. O povo, certo? É incrível isso em Ceres. O povo revolta e o povo não banha no rio. Em Ceres não existe a cultura de, eu vou lá banhar no rio. Não. Morei lá e pode contar as vezes que eu banhei no Rio das Almas. Poucas pessoas banham. Só que o povo cuida. A gente não banha, mas ele é nosso. E a gente não quer ele poluído. É consciência, né, professor? Eu acho que isso aí é uma consciência cultural que a gente tem que trazer para nossa cidade, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a gente vai para o Rio Traíras, que é um pouquinho mais longe, e a gente está perdendo o zelo com ele também. Isso é bem preocupante. A gente, inclusive, teve alguns problemas recentes com o Rio Traíras, né? Sim. E a gente não pode perder o Rio Traíras. A gente já perdeu o Bacalhau, certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que gostar mais, amar mais. Sim. Já dizia o Samitiba, educador, né? Tratando de escola. Quem ama, cuida, não cuida? Quem ama, cuida. Então, a gente tem que cuidar. E eu vejo que o Traíras, o Rio das Almas é o que abastece as cidades? O Rio das Almas abastece Ceres e Rialma. Olha só, então, olha a consciência cultural. Então, nós temos hoje um rio Traíras que abastece a nossa cidade, né? Importantíssimo. E nós sabemos que nós estamos tendo uma urbanização nas margens do rio, preocupante, muito preocupante. Nós temos que entender que o que nós estamos fazendo para preservar o nosso rio. Pois é. Ninguém cumpre a lei orgânica municipal de preservação de mata ciliar do Rio Traíras, né? Inclusive, muita gente nem conhece qual a distância que se pode ou não e que se deve ou não construir, né? O Rio Traíras ele tem uma característica muito interessante do ponto de vista ambiental. Ele é um rio municipal. Ele nasce, né, usa esse termo nascer em Niquelândia e morre em Niquelândia. Então ele é um rio de total autonomia do município. De acordo com a Agência Nacional das Águas, certo? Existem vários tipos de rios. Um rio que nasce no estado, percorre vários estados, igual o Araguaia, e deságua lá no estado no norte, ele é um rio federal, porque ele corta vários estados. Aí tem o rio estadual, como o Rio das Almas, por exemplo, que é o Rio de Ceres. Ele nasce em Pirinópolis e deságua aqui em Niquelândia. Então ele é o rio estadual. Sim. E o caso nosso, Niquelândia é tão grande que o nosso rio é municipal. E o bacana... E incomum, muito pouco isso. Raríssimo. Isso é raro de acontecer, porque rios geralmente são longos. Então, como ele é um rio municipal, nós temos direito sobre a água dele. Inclusive, se a gente pudesse... Catalão tem um caso assim. O rio de Catalão é assim.
Então a gente poderia... Ele nasce e morta e dentro da deságua cidade, também. no município, isso é raro. E então a gente poderia até gerir essa água. Não sei se você sabe, mas Sim. sendo um rio municipal, a gente poderia ter a nossa própria Saneágua, por exemplo, Saneaníquel, municipal. municipalizar Nossa... a água, gerar renda, emprego. E por que nunca foi feito, será, né? Política, né? Aí já entra política, já entra gestão, Aí já entra problema... consciência de empreender, de realmente geração de emprego de uma empresa própria, uma empresa municipal. Né? Vinculada à administração pública, né? Que se poderia se criar. Né, essa empresa. E eu nunca ouvi esse debate. É algo que pode se criar. Entendeu? Né? E é de suma importância isso, porque se nós temos a gestão disso, né, e isso ser municipalizado, nós temos essa empresa pública municipal, que ela vai gerir, que ela vai implantar políticas públicas, que ela vai fazer política pública de conscientização. Então vamos estar no nosso espaço territorial. Isso é fantástico, porque nós vamos estar dentro da nossa área. Dentro da nossa área que nós vamos ter que gerar consciência.